Afinal, por que são as perguntas e não as respostas que movem o mundo? Bom, primeiro porque as respostas seriam verdades provisórias. Por que verdades? A resposta só faz sentido se ela for condizente com a realidade, ou seja, uma verdade. E essa condição de correlação com a realidade é algo objetivo. E quando alguém lhe passa como resposta, ela sempre vai colocar uma certa carga de valoração e tornar uma verdade impura. E o que é impuro deixa de ser uma verdade. Então, chegou-se à conclusão de que não existe uma verdade própria, real e pura, e que ela seria inatingível. Assim, as respostas ficam numa saia justa, né? Se elas nunca serão verdades reais, a sua utilidade fica um pouco prejudicada, mas para que a gente consiga viver e tocar a vida em frente, a gente vai aceitando algumas verdades como postas. E aí a gente aceita ali a que a gente chama de dogmas e fala, olha, bola para frente, isso aqui a gente não vai ter completo, mas a gente vai seguir assim. Só que o problema é que, como eu disse, as respostas são verdades provisórias. Por que provisórias? Bom, porque se elas condizem com a realidade, e a realidade muda, então significa que o que era verdade em um tempo, ela deixa de ser verdade em outro tempo. Portanto, ela não tem como funcionar para o resto da eternidade, em um tempo infinito. E mais, um cara chamado Thomas Kuhn teve uma grande sacada quando ele disse: a realidade não é apenas o único objeto da mudança, mas existem os paradigmas, e esses são quebrados e alterados, modificados. O que ele quis dizer com isso? E a gente tanto fala paradigma, tem até a música de Jorge Mateus com o nome Paradigma. Logo eu que achava que não existia amor da vida, você vem quebrando paradigmas. Mas as pessoas, de um modo geral, não sabem que paradigmas são um conjunto de princípios, premissas e leis que regem uma determinada realidade ou uma determinada situação durante um período de tempo. Na verdade, quando Thomas Kuhn punha esse termo, ele queria dizer que a ciência viveria de paradigmas e esses paradigmas seriam alterados. Bom, foi o que aconteceu que a gente viu com a física newtoniana, que viveu durante séculos, né? Ela regeu a física durante tanto tempo, mas quando encontrou com Einstein, e então já não era mais suficiente a mecânica newtoniana para descrever o movimento, sendo necessária a criação de novos princípios, premissas e leis para explicar e descrever esse movimento. Portanto, as respostas seriam muito precárias para movimentar o mundo. Na verdade, são as perguntas, os questionamentos, que trazem um fervor interno, que permitem que você produza respostas próprias. Aquelas sim, aquelas mexem com sua vida, alteram a sua realidade, impulsionam para frente. Portanto, as respostas que nos são dadas, elas não têm grande validade se elas não fazem um sentido lá dentro. Então, segundo Sócrates, nós deveríamos criar as nossas próprias respostas. Então, o que nos deveria ser dado seriam os questionamentos. E além de tudo isso, de não poder existir uma verdade e de que essas respostas seriam provisórias e quando a realidade se altera você fica sem a resposta, afinal de contas você não criou uma resposta interna, a realidade é um todo complexo. E as respostas, para serem compreendidas, têm que ser simplificadas e elas vão sendo simplificadas de uma forma que acabam não permitindo ter a real percepção. Como assim, Bi? A realidade é complexa e as respostas costumam simplificar? Sim, imaginei. Já te perguntaram alguma vez por que você terminou o namoro, por que terminaram contigo? E você tem que dar uma resposta rapidinho, porque a pessoa está no meio, cadê fulano? Acabou por quê? E aí você tem 30 segundos para responder. E é por isso que Kant dizia que muito mais importante do que aprender filosofia é aprender a filosofar. Então, dentre todas as coisas que nós temos de importância na educação, uma vez que a gente pauta que está aqui para aprender e estamos aprendendo, evoluindo e crescendo, é aprender a questionar. Mais importante do que qualquer conhecimento aprendido é aprender a perguntar. Sobretudo, perguntar. Uma vez que lhe dão um conceito, qual é a definição? Por exemplo, Paola Oliveira é gostosa. Bom, defina gostosa. Ou, quais são as causas daquilo que ocorre? Então, se alguém te diz, mas isso é complicado, procure investigar por que complicado. Por quê? Como isso acontece? E, finalmente, como se determinam? Aonde vai parar? Para onde vai? Sim, mas e para quê? E por quê? E quando vir? Né? A partir disso, você começa a compreender melhor a realidade e entender mais o que acontece. Então, Kant criou as 4 perguntas fundamentais da humanidade. A primeira é, o que é o ser humano? A segunda é, o que eu devo esperar nessa vida? Terceira, o que devo fazer? E, finalmente, o que posso eu conhecer? Até lá!